Olá, saudações cordiais alfa-sirianas a todos e todas, sejam muito bem-vindos à nossa Casa Real Sagrada. Eu sou Rui Mendes, médico animósico, e hoje estou aqui para tratar de um tema interessante, como sempre. O tema da nossa videopalestra de hoje é Educação e Reciclagem Financeira, Arquétipos Ancestrais. Justamente porque ao longo do trabalho como terapeuta, principalmente com as pessoas no Brasil, percebi que a forma que as pessoas tinham de se relacionar, seja com o dinheiro, seja com as finanças, seja com a riqueza, tinha certos padrões peculiares que os nossos médicos acharam por bem fazer uma videopalestra gratuita para que nós possamos tratar com as nobres pessoas que conformam a nossa audiência. Portanto, é importantíssimo compreender qual é a herança ancestral financeira que os nossos ancestrais e os nossos parentes deixaram para nós. É muito importante compreender como os nossos ancestrais se relacionavam com a riqueza, com o dinheiro, com o poder e com a prosperidade. Justamente porque essa forma que eles tinham de se relacionar, por vezes foi herdada por você e se transforma em um fator limitante no que tange a sua capacidade potencial de sustentar sua própria vida, gerar e gerenciar a sua própria riqueza, assumir os seus próprios prejuízos, levantar-se depois que cai, ao invés de ficar esparramado no chão se fazendo de vítima, né? Então é muito importante compreender o quanto a sua forma de se relacionar com o dinheiro e com a riqueza podem ser heranças ancestrais que você recebeu na sua linhagem de DNA e que certamente terão de ser trabalhadas, terão de ser curadas para que você possa ter liberdade, para que você possa ter autenticidade, para que você possa ter autonomia. E por isso, os nossos médicos da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e Grupo de Sábios criaram 8 arquétipos financeiros justamente para que as pessoas tenham um melhor nível de compreensão a respeito do como eles se relacionam com a riqueza, com a renda, né, com o pagamento de contas, com a prosperidade, entre os vários outros conceitos que estão englobados dentro disso que os nossos médicos chamam de educação e reciclagem financeira. Justamente porque as pessoas não têm uma educação desenvolvida a respeito do que é dinheiro, do para que ele serve, entre outras coisas. Espera só um minuto que meu telefone está tocando aqui, eu quero tirar o som. Aí, perfeito. Enfim, perdão. Mas então, é muito importante compreender com qual arquétipo financeiro você trabalha, né? E se isso não foi, e se isso é algo seu, ou se isso é uma herança que faz com que você fique limitado, bloqueado para desenvolver e gerenciar, né, a sua prosperidade, a sua riqueza. Então existem 8 principais arquétipos com os quais os médicos da Casa Real Sagrada de Sirius Grey Alpha e Grupo de Sábios trabalham, e hoje eu quero apresentar esse arquétipo para vocês, justamente para que vocês possam meditar e fazer uma análise a respeito de qual é o arquétipo financeiro com o qual você está trabalhando. O primeiro desses arquétipos é justamente o arquétipo financeiro do pobre, né? E o que o pobre está dizendo para ele mesmo e para a sociedade de uma maneira generalizada? O pobre está sempre lamentando, né? Porque ele não tem, e consequentemente, se ele não tem, ele justifica não poder fazer as coisas, né? Então, o arquétipo financeiro do pobre, por isso existe tantas pessoas pobres, né? Justamente porque as pessoas nascem e vão se identificando com os primeiros arquétipos que elas encontram, sem dúvida nenhuma que a pobreza é um arquétipo bastante confortável, justamente porque se a pessoa não tem nada e também não pode fazer nada, isso faz com que ela tenha sempre que receber ajuda, né? E para isso ela precisa sensibilizar pessoas para que essa ajuda seja feita. E é assim que surge a criminalidade, é assim que surge a chantagem, é assim que surge o roubo, é assim que surge a competição, a trapaça, né? Então a pobreza, sem dúvida nenhuma, é o arquétipo com o qual as pessoas têm mais facilidade de estar identificado. Inclusive pessoas que por vezes têm posses e têm renda, se identificam com o arquétipo da pobreza justamente porque o arquétipo do pobre, perdão, engloba muito menos responsabilidades, né? A pessoa rica tem que gerenciar a riqueza, tem que fazer com que essa riqueza
cresça, né? Isso implica gerar emprego, ajudar pessoas e fazer uma série de coisas que o pobre não é capaz ou não está afim. Então esse é o primeiro arquétipo financeiro com o qual as pessoas se identificam, né? O pobre está dizendo para o resto do mundo, olha, eu não tenho e eu não posso, eu preciso de ajuda. E isso cria todo um congestionamento existencial no que tange os primeiros anos de vida de uma pessoa, justamente porque, né, se o seu pai é pobre, se o seu avô foi pobre, eles já estão repetindo isso há bastante tempo, né? Não tenho e não posso. E quando uma pessoa diz para si mesma que ela não pode fazer algo e não faz, ela deixa de ter a atitude necessária para poder ter ou ser alguma coisa de útil lá na frente, né? E é dessa maneira que surge o segundo arquétipo financeiro, que é justamente o arquétipo financeiro do crente. Né? Se o pobre diz não tenho e não posso, o crente, que é aquele que crê, e por vezes quem crê não tem conhecimento, ele apenas intui, né? O crente está dizendo justamente não tenho, mas eu posso conseguir, me explica aí o que eu tenho que fazer. Então, do pobre ao crente, você tem que passar por um processo de humildade, né? Que permita você reconhecer, eu não sei as coisas, necessito aprender, e acredito que posso conseguir se alguém realmente me ensinar. Né? Então, primeiro arquétipo financeiro, o pobre. Logo, o arquétipo financeiro do pobre evolui para o arquétipo financeiro do crente. E o terceiro arquétipo financeiro é justamente o místico. Né? Por quê? Porque se você é pobre e carente, é muito fácil enganar a sua pobreza e a sua carência ou convencer as pessoas de que você não é pobre e nem carente, dando uma de místico, justamente porque o místico trabalha através do mistério. Né? Então, se o pobre diz não tenho e não posso, se o crente diz não tenho, mas posso conseguir, me ensina aí, né? O místico ele sofre de uma certa arrogância quando diz assim, pode ser que eu tenha, pode ser que eu consiga, né? Então ele utiliza o mistério justamente para engrandecer a sua pessoa sem necessariamente ter qualquer tipo de grandeza, né? E por isso que a gente vê hoje uma epidemia de charlatanismo generalizada, né? De pessoas que não pagam as próprias contas, que não resolvem os próprios problemas e que através do arquétipo do místico enganam pessoas, enganam a si mesmo, creem que são sanadores, facilitadores de consciência, entre outras grandes mentiras que basta ler a bula, né, da biografia humana da pessoa para compreender que aquele é uma pessoa, que aquela é uma pessoa que está trabalhando através do arquétipo do místico, justamente porque através do arquétipo do místico você abre mão de toda e qualquer forma de seriedade, principalmente se você é um charlatão. Você fica apenas manipulando um mistério de maneira a fazer com que as pessoas tenham interesse em você para saber qual vai ser o final da sua história. Então vejam só, o arquétipo financeiro do pobre, o arquétipo financeiro do crente. Né? Pobre diz não tenho e não posso, crente diz não tenho, mas quem sabe eu possa conseguir. O místico diz pode ser que eu tenha, pode ser que eu consiga, você já verá, fique atento. E é justamente por isso que o quarto arquétipo é o corrupto. Né? Justamente porque o místico, em seu afã de, de trabalhar com o mistério, acaba enganando as pessoas, se transforma em um charlatão, entre uma série de outras coisas negativas que faz parte do arquétipo do místico. E por isso o quarto arquétipo é o corrupto. Né? Por quê? Porque se você passou pelo pobre, pelo crente, pelo místico, o místico vai fazer com que você acabe cedendo para o lado da corrupção. Por quê? Porque o arquétipo da pobreza e da crença, ele é muito sofrido. Né? E você não precisa necessariamente passar por todos esses arquétipos um de trás do outro. A pessoa pobre pode não se transformar no crente e já desenvolver o arquétipo financeiro do místico, né? Então, assim, o que é um problema, justamente porque o crente ele diz não tenho, mas vou conseguir, né? O místico diz, pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Se você salta de um para o outro, se você salta do pobre para o místico, a probabilidade de você ser um curandeiro charlatão, como tantos que existem por aí, é realmente muito grande. Então, quer dizer, o quarto arquétipo financeiro, o corrupto, ele representa o fundo do poço no que tange a evolução regressiva das pessoas que só têm crença e não têm conhecimento. Então, o corrupto ele está sempre dizendo, depende do que eu ganho com isso. Se ele não ganha nada, ele não faz nada e continua sendo a mesma pessoa. Diferente do crente, que não tem, mas vai conseguir. Né? E é aí que surge, depois do corrupto, é aí que surge um processo de ressurreição, é aí que surge um processo de renovação. Né? Por quê? Porque quem foi corrupto, quem foi pobre,
sofreu os reveses de ser dessa maneira, né? E é aí que surge o quinto arquétipo, que é justamente o do trabalhador. As pessoas trabalhadoras, elas estão dizendo para a sociedade, né? Eu quero e eu consigo, eu terei, nem que eu tenha que pagar em várias parcelas, né? Então o arquétipo do trabalhador, ele é muito saudável. E é o que todo pobre, é o que todo crente, é o que todo místico e o que todo corrupto necessita desenvolver, né? O arquétipo do trabalhador. Justamente porque uma vez que você aprende a vibrar através do arquétipo do trabalhador, o resultado disso vai ser o nosso sexto arquétipo, que é justamente o arquétipo financeiro da prosperidade. A pessoa próspera está dizendo, está confirmando para a sociedade aquilo que o trabalhador promete e tenta conseguir. Né? Se o trabalhador diz quero e consigo, terei, o próspero diz tenho, sou, consegui tudo aquilo que eu quis. Né? E é preciso uma humildade muito grande e uma blindagem muito grande também para viver no arquétipo da prosperidade, justamente porque ele gera muita inveja, principalmente no pobre, no místico, no corrupto e etc. Né? Por quê? Porque o pobre, o místico, o crente e o corrupto, eles não acreditam no arquétipo financeiro do trabalhador e do próspero. Né? E é dessa maneira que surge o sétimo arquétipo, que é justamente o sábio, ou virtuoso, que é aquele que não apenas tem, sou, consegui tudo que eu quis, confirma tudo isso, mas ele ama. Né? Esse é o grande diferencial. Né? Amo tudo que tenho, amo tudo o que consegui. Né? Esse é o sábio, esse é o virtuoso. E eu diria que esse é o mais potente e o mais saudável de todos os arquétipos, justamente porque o oitavo e último arquétipo financeiro, ele é um tanto quanto destrutivo, né? Que é justamente o arquétipo do magnata. O magnata é um nível de poder que você não pode controlar, né? Justamente porque ele gera muita riqueza, a riqueza que ele gera também gera muita inveja nas pessoas, a inveja faz com que as pessoas fiquem paralisadas. Ele tem a oportunidade de gerar um monte de emprego e controlar a vida das pessoas através dos empregos que eles geram. Né, esses milionários que a gente vê hoje em dia prometendo salvar o mundo através de tecnologias, eles dão bem essa impressão, né, nos revelam o quanto poder um magnata pode ter controlando a vida das pessoas, né, a ponto das pessoas acharem que se esse magnata não gera emprego, milhares de famílias não teriam comida na mesa. E é aí né, então o magnata, o que ele está dizendo? Amo tudo que tenho, amo tudo que consegui e eu também destruo tudo que faz mal e me incomoda. Né? Porém, às vezes isso que faz mal e incomoda o magnata é a função vital de um outro ser que não tem nada a ver com ele. Então eu diria que de todos esses arquétipos que nós estamos trabalhando aqui, sem dúvida que o sábio e o virtuoso é o mais poderoso de todos eles, justamente porque ele ama. E quando a gente ama, a gente não tem a necessidade de destruir, a gente não tem a necessidade de reformar, justamente porque o amor ele está recheado de uma sabedoria que somente quem vibra nessa frequência é que pode compreender e falar sobre ela. Mas o que fica claro é que a sabedoria e o amor são o que mais e melhor nos blindam contra tudo aquilo de destrutivo que o arquétipo do pobre, do crente, do místico, do corrupto e também do magnata podem proporcionar. Então é curioso ver como, em meio a em meio a 8 distintos arquétipos, né, você tem 3 que realmente funcionam, que é o do trabalhador, o próspero e o sábio virtuoso. Se você passa do sábio virtuoso para o magnata, vai estar adquirindo uma carga de destrutividade tremenda e até desnecessária, né? Por quê? Porque o magnata ele está desprovido de humildade. E a pessoa que está desprovida de humildade certamente estará desprovida de sabedoria também. Né? Então, assim, talvez a única forma de nós transcendermos as limitações dos arquétipos financeiros que nós herdamos dos nossos ancestrais seja compreender perfeitamente o trabalho, né? O que é preciso ser feito para que você viva dentro de um arquétipo de trabalhador, seja uma pessoa próspera e tenha sabedoria. E saiba utilizar a sua sabedoria para não transformar-se em um predador destrutivo, invejoso, competitivo, como nós vemos passar com uma série de pessoas que já são milionárias, têm tudo, mas não encontram a paz. Estão sempre realizando projetos para provar para si mesmo e para o resto do mundo, né, que o assiste,
que ele ainda tem bala na agulha, que ele ainda tem grandes projetos para ser feito, que as coisas não têm limites, e isso materializa aquela patologia que nós já tratamos em outras videopalestras, que é justamente a megalomania, né? A pessoa cheia de si mesmo, mas isso já é tema para um próximo encontro. Bom, meus queridos amigos, amigas e colegas de trabalho, espero que vocês tenham gostado da nossa videopalestra gratuita de hoje, falando sobre educação e reciclagem financeira, nossos arquétipos ancestrais. E espero que vocês tenham a oportunidade de detectar com qual dos arquétipos financeiros vocês estão trabalhando, justamente para poder transcender e melhorar, ok? Agradeço de verdade a audiência de todos, seguimos em contato e trabalhando. Até o nosso próximo vídeo. Muito obrigado a todos. Namastê.